Catequezanos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de catequese. Hoje vamos falar sobre a fé em Jesus Cristo. Peço que vocês abram o livro, o Crescer em Comunhão, na página 64, o encontro 15º do livro. E na Bíblia, no capítulo 8 de Mateus, versículos 5 ao 13. Antes de iniciarmos mais um encontro, eu peço para vocês se colocarem agora na presença de Deus, invocando a Santíssima Trindade sobre nós. Tá? Vamos invocar a Santíssima Trindade, agradecendo a Deus pela nossa vida e pelo seu amor infinito, por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar, porque hoje a gente vai falar sobre fé. Fé é dom de Deus. Fé é movido em nós pela uma ação que é de Deus, que é pela força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Retomamos ao nosso livro a fé em Jesus Cristo. Aqui vai nos relatar sobre a história de duas pessoas, na verdade mais de duas, mas aqui envolve Jesus, uma pessoa doente que precisa da ação, da cura, e uma pessoa que busca ajudar essa pessoa que não consegue ir até Jesus, tá bom? Então vocês vão ler essa parte da frente, a fé em Jesus Cristo, refletindo o que está ali. E vamos ler em seguida a leitura de Mateus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo um: vai, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. E digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vós a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo ficou curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que esse servo busca de Jesus? Hoje a gente vai falar assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Senhor, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que vá até a minha casa. O que é essa casa para nós hoje? O que é a casa hoje que não é digna que Jesus venha entrar? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum, e havia ali um oficial romano que tinha um empregado. Vamos voltar à nossa história. A quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, foi até Jesus. Enviou alguns líderes de judeus para pedirem que ele viesse curar esse empregado que tanto ele estimava, que tanto ele precisava que esse empregado ficasse curado. Mas esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o povo, até
construir uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou Jesus parar ali e não entrar na sua casa. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entreis em minha casa. Acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e meu empregado ficar curado. E Jesus disse, para ele assim: eu afirmo que você tem imensa fé, e assim encontrou-se uma grande fé. Assim estamos diante de um centurião que faz de Jesus, prostrado aos pés dele, um homem que era inimigo, tipo assim, um homem que ele comandava um exército. O exército não era muito bem visto, E ele chega até Jesus pedindo: Senhor, cura um dos soldados. Senhor, cura, quem está enfermo. Jesus Cristo, com sua autoridade, e vai muito além disso, se coloca diante daquele homem e não se incomoda o nosso Senhor de estar falando com aquele homem. Não se importa se ele é judeu, se ele é grego, quem ele é. Jesus vai imediatamente já se colocando à disposição, a serviço daquele homem, e diz para ele assim, pela tua fé o teu empregado está curado. Na liturgia, aonde encontramos: Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, dizei uma só palavra e serei salvo. Por que nós dizemos essa frase? Mesmo antes de recebermos o Senhor em nós, nas nossas vidas, é repetida milhares de vezes, todos os dias, todas as missas, pelo mundo afora, ou até mesmo todas as vezes que nós participamos. Mas essa frase, para mim, muitas vezes, será que não está rotineira e banal? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei curado, eu serei salvo. Jesus, ele nos ama imensamente. Jesus é o mistério, o amor de Deus que se faz alimento para aqueles que o amam e nos irmana num só povo. E reconhecendo eu indigna, aceita essa dignidade que me é oferecida pelo nosso Senhor. Essa frase confirmou na cura do servo do centurião, pela graça de Deus, admirado na fé daquele homem, que acredita que realmente Jesus pode realizar qualquer coisa. Jesus pode realizar grandiosos milagres. Jesus pode até mesmo curar uma pessoa que está à beira da morte. Nesse momento é que nós repetimos de forma ligeira, muitas vezes, não percebendo a imenso poder dessa frase. Ali o Senhor nos alcança a salvação, mesmo perante na minha fé fraca. Essa frase que o centurião nos deixou aqui na palavra, vem nos dizendo assim, que o Senhor nos dá o abandono do seu amor em nós. Jesus, no momento da nossa Eucaristia, ele se abandona na minha fraqueza, na minha falta de fé. Aí é o momento de eu me abandonar totalmente e confiar nesse Deus, acreditando que tudo lhe é possível, assim como o centurião acreditou. Depois que percebemos que essa frase nos une como irmãos, filhos de Deus, foi proferida pelo centurião, que afinal poderíamos dizer numa linguagem simples hoje. Estava ele lá fora, não participava da missa, nem participava de nada, e o Senhor foi ao encontro dele e o curou. E essa frase, será que muitas vezes nós não usamos hoje também? A quem não vai na igreja, a quem não vai na missa, e mesmo assim recebe todo o amor, toda a graça, toda a cura, toda a libertação, toda a salvação que vem de Jesus Cristo, que se doou inteiramente na cruz por mim e por você, e até por aqueles, como o centurião,
que não era discípulo de Jesus, e foi até Jesus, implorou para Jesus, pedindo: cura, Senhor, um dos meus soldados. Jesus curou, porque ele teve fé. Eu e você participamos das missas, eu e você comungamos Jesus, eu e você temos intimidade com essa misericórdia, com esse amor de Jesus. Nós temos feito como centurião, compadecido com o sofrimento do outro, levado Jesus até o outro, chegado até o outro e colocado para ele na presença real de Jesus, que tudo ele pode, dando palavras de conforto, dando palavras de esperança, dando palavras do verdadeiro céu, do que nós viemos e de quem nós somos. Porque antes da comunhão nós dizemos: Senhor, eu não sou digno. Onde está essa frase? Porque ela é dita justamente no momento da missa. Porque na missa, antes de nos aproximarmos da Eucaristia, dizemos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Dizei uma palavra e sereis salvo. Faz parte do rito da comunhão, da celebração eucarística, constitui a última preparação antes de receber sacramentalmente o corpo e o sangue de Cristo na missa. No contexto dessa frase, Senhor, não sou digno, que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvo, está nesse contexto para todos nós, imediatamente, depois da oração eucarística, com a presença de Jesus no altar, nós nos dirigimos juntos a Deus, clamando de Pai, depois intercambiamos o dom da paz, primeiro o dom do ressuscitado, em seguida acontece a fração do pão eucarístico, acompanhado do Cordeiro de Deus. Finalmente chegamos à frase recitada antes só pelo sacerdote, depois junto com os fiéis, enquanto ele leva a hóstia consagrada à partida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí nós dizemos, ali Jesus está em presença real. Depois que o padre diz essa palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí a minha fé, como de centurião, realça em mim. Aí eu digo: Senhor, eu não sou digna, a minha fraqueza e minhas limitações, Senhor, mas eu permito que vós entre na minha casa. Senhor, eu permito que o Senhor me cure. Senhor, eu permito que o Senhor me salve, me liberte. Naquele momento que nós dizemos assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A instrução geral do missal humano, falando desse rito de comunhão, no número 84, indica o sentido preciso dessas palavras. O sacerdote mostra aos fiéis o pão eucarístico sobre a patena e sobre o cálice. Convida-os para o banquete de Cristo e, juntamente com os fiéis, faz um ato de humildade, utilizando as palavras evangélicas prescritas. A Igreja escolheu como último momento da preparação para o recebimento da Eucaristia retomar as palavras do centurião romano em Cafarnaum, quando pediu a Jesus que curasse o seu servo fiel. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas diga uma só palavra, esse meu servo ele será curado, porque esse meu servo que está doente, ele é fiel. O centurião vinha contando para Jesus uma história. Esse meu servo que está doente não pode agora me servir, e ele é fiel no que ele faz, no trabalho que ele faz, e quando ele obedece às minhas ordens, tudo o que eu digo, ele vai e faz. Quando o centurião coloca isso para Jesus, Jesus se compadece. É nesse momento que nós, naquele momento, como fiéis também, nos colocamos na presença de Jesus, dizendo que Jesus nos cure, mas a gente não é digno que ele entre pela Santa Eucaristia em nosso corpo, Não somos dignos de receber o corpo vivo de Jesus, mas nós precisamos que Jesus cure esse servo, cure essa pessoa que está doente, da graça de Deus, necessitando da misericórdia do Senhor, para que o Senhor Deus
me alcance com toda a graça e todo o amor. Na atitude extrema de humildade, de profunda confiança, caracteriza-se esse oficial pagão ao pedir a intervenção salvadora de Cristo em sua casa. Eu peço também, cada Eucaristia, a intervenção de Jesus à minha casa. Uma verdadeira, autêntica profissão de fé, que é e deve ser a atitude de todos nós, sacerdotes, fiéis, a ponto de receber o Senhor em nosso coração, que é a nossa casa, que Jesus vai morar quando nós recebemos a Eucaristia. Certamente nenhum de nós é digno de receber Jesus na sua presença do seu amor, mas sabemos que pela fé, que basta somente um gesto, uma palavra, um olhar, que Ele nos salve, Ele nos liberte. Ainda hoje, mesmo tendo passado já muitos anos, muito tempo, todos nós confiamos nessas palavras professadas aqui em Mateus 8, versículo 15 do centurião, como uma atitude para renovar nossas atitudes de humildade e confiança, esperando obter o poder de Deus para um milagre de salvação para mim e para você. O que é ter fé? E também ser uma pessoa de fé. A Bíblia e a Igreja nos diz sobre o que é a fé. Nas Escrituras, na carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele em nós, que nos certifica dos bens vindouros, vindo de Deus, com a promessa da vida eterna. A fé. No Catecismo da Igreja Católica ensina que a fé é uma virtude teologal pela qual cremos que Deus em tudo está, e o que Ele nos disse, revelou à Santa Igreja por Jesus Cristo, e nos propõe a crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, lhe é fiel e procura fazer a vontade de Deus pela fé. A fé, eu preciso aderir na presença de Deus e uma adesão pessoal, eu e o Pai. Assim como Jesus nos ensinou, quando os discípulos perguntaram: como que você fala com Deus? Primeiramente, chame-o de Pai. Segundo, santifique o nome de Deus, porque Ele fez todas as coisas. Honre o nome de Deus. Não coloque o nome de Deus em vão, né? Agradeça a Deus pelas coisas que você tem, né? Perdoe, assim como o Pai do céu também nos perdoa. Jesus vai nos ensinando quem é o Pai. Então, a fé nos ensina primeiramente querer se colocar na presença real de Deus. No Catecismo também, a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela a Ele e se doa inteiramente na vontade do Pai. Porque não é suficiente dizer que temos fé, mas é preciso responder concretamente com a vida. O que Deus nos revelou, o seu amor à salvação de Jesus Cristo. Qual que é o nosso último, então, nosso último sentido dessa busca a Deus? É ter a salvação em Jesus Cristo, como Ele nos prometeu. Jesus lhe doou-se inteiramente a sua vida a serviço do Pai para me salvar e salvar a cada um de vocês pela cruz. Pela cruz, Jesus nos redimiu diante do Pai, como pessoas arrependidas de todos os nossos erros e todas as nossas faltas. Jesus carregou sobre Ele o peso de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas faltas de atitudes de fé, de acreditar realmente que Deus, e colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. O que é ser uma pessoa então de fé?
Na carta de Hebreus, capítulo 11, ainda vem dizendo, após acentuar o que é fé, é pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível, o que nós vemos, não tem sua origem em coisas manifestas. Por exemplo, não vemos Deus agora caminhando aqui no meio de nós, mas nós vemos todas as coisas visíveis de Deus. Tudo que Deus criou, tudo que Deus nos fez e tudo que Deus nos dá. Por exemplo, eu me vejo, e quando eu me vejo e me coloco diante de um espelho, eu vejo a presença real de Deus, porque Deus se faz imagem e semelhança em mim. Então eu sou imagem de Deus. Uma pessoa de fé, ele é sempre agradável a Deus. Porém, deve-se crer não pelos possíveis benefícios de receber de Deus milagres ou curas, mas sim simplesmente por aquilo que Deus é, o nosso Criador. É preciso confiar no anúncio de Deus que nos é diretamente direcionado a nós, que é o seu amor, o seu cuidado de Pai. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. Nem a terra ele tinha, ele abandonou tudo, partiu sem saber para onde ia, sendo conduzido pela voz de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé de Sara, apesar da sua idade avançada, tornou-se capaz de ter uma descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. Hebreus 11, versículo 11. A fé nos faz perseverar nas promessas de Deus, que pode até tardar, mas não falha, porque Deus nada é impossível, como falou a Virgem Santíssima. A Deus nada é impossível. Foi pela fé que Moisés deixou o Egito sem temer o furor do rei e resistiu como se visse o invisível. Foi pela fé que ele atravessou o Mar Vermelho. Foi pela fé que ele andou sobre o mar com pés enxutos, e foi pela fé que ele fez o povo de Israel ser liberto de uma escravidão de escravos. Foi pela fé que o povo acreditou na voz de Moisés, porque ele tinha fé, o povo não, mas eles acreditavam, porque ele viu que Moisés era fiel a Deus, e eles passaram a obedecer a Moisés também, a ser fiel também ao que Moisés dizia: venham, que Deus vai atravessar nós em segurança nesse mar. Aos nossos olhos é impossível. O que nós refletimos aqui, muitos, como o centurião, muitos estavam com Jesus, e Jesus estava entrando em Cafarnaum. Chegando junto dele, esse centurião roga-lhe, dizendo: Senhor, eu não sou digno. Senhor, o meu criado faz em casa, paralítico, violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde a ele. Me ensine o caminho. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que vós entre em minha casa ou debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra ao Senhor, e ele ficar curado. Pois também eu sou um homem sobre toda essa autoridade. Faze isso, Senhor, porque eu preciso do teu auxílio. Olha a conversa, se a gente for meditando essa palavra, olha a conversa dos dois. Jesus fica maravilhado vendo isso. Ele diz aos que seguiam: em verdade, eu nunca vi fé em Israel. Eu nunca encontrei tanta fé. Aquele centurião prostrou-se e foi até Jesus. Aqui nós vamos aprender duas virtudes maravilhosas na vida deste homem. Primeira virtude, humildade. O servo dele estava paralítico, estava de cama e sofria muito, segundo a palavra de Deus. Mas aquele homem compadeceu-se do servo, compadeceu-se do que estava doente e foi humilhar-se até Jesus.
E ele era um centurião, ele era o chefe dos soldados. Ele é o que comandava o exército. Vamos dizer, ele era o general, ele era o superior. E ele foi lá, se humilhou-se diante de Jesus e disse para Jesus: sou romano, tu és judeu, e vai, Senhor. E fica diante de Jesus, prostrado, esperando a resposta, o que viria da boca de Jesus. Se iria responder ou não. O centurião ficou angustiado. Vamos se colocar no lugar do centurião, angustiado, esperando a resposta de Jesus. Eu sei que nós temos muitas vezes também dificuldades. Eu sei que muitos irmãos estão sofrendo depressão, síndrome de pânico, com tudo isso que a gente está vivendo. E estamos sofrendo emocionalmente, não poder estar em contato com os nossos também, nossos familiares, nossos amigos, não poder abraçar, nessa distância também. Mas pessoas que nós amamos, parentes, amigos, também estão sofrendo combates e tribulações. E Jesus sempre vem ao nosso auxílio, como foi desse centurião, aonde ele fica prostrado diante de Jesus. Jesus, socorre-me. Jesus, cuida de mim. Jesus, cuida dos meus. Então, nós vamos aprender com esse evangelho. Vamos aprender hoje com esse homem que teve a humildade de ir até Jesus. A grande pergunta para nós hoje: estamos indo mesmo até Jesus para pedir esse ou aquele milagre? Ou estamos indo diante de Jesus, nos colocando na presença daquele que tudo pode, que independente do milagre que ele venha realizar na minha vida, do que ele possa vir fazer comigo, mas sim o que eu quero de Jesus realmente, que é o que ele ofereceu na cruz, até a última gota de sangue, a minha salvação, o meu céu. Eu tenho ido até Jesus em busca disso? Jesus disse: eu vou à sua casa. E aquele homem disse: não precisa, Senhor, não precisa. Basta uma palavra sua e ele será curado. Olha só a humildade deste homem. A segunda virtude é a fé. Aprendemos com a fé deste homem que disse para Jesus que ele não precisava ir à sua casa, mas confiou em Jesus porque ele já ouvia histórias de Jesus. Ele tinha escutado o que Jesus já tinha feito e realizado. Por isso que ele foi até Jesus. Contaram a ele que Jesus, aquele homem, podia curar o seu servo, podia curar o seu soldado. Por isso que ele foi. Nós temos falado isso para as pessoas. Nós temos falado que Jesus é o nosso Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa salvação, o Senhor que nos ofereceu gratuitamente uma imensa amor de misericórdia, que nós vamos alcançar o nosso céu, viver para sempre junto de Deus. Nós temos falado, levado esse Jesus para as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham esperança, que eu e você tenhamos, o dom da fé e da humildade diante de nossas tribulações e dificuldades. Ter fé em Jesus Cristo é acreditar no amor, na misericórdia, o absoluto rosto que tem o nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração, Peço que você feche seus olhos neste momento e vá imaginando toda essa história, que ocorreu com esse centurião, falando sobre fé, que ali haveria choro, ali, o próprio Jesus vem dizendo, que as pessoas, buscam ele, e muitas pessoas não acreditam. Aqui nós vemos hoje uma situação contrária. Jesus, ele nos coloca que mesmo eu não tendo fé, mesmo eu não buscando ele continua me amando. Ele continua vindo à minha casa. Ele vem ainda pedindo para mim: deixa eu ir à sua casa, onde você mora? O que você precisa que eu faça por você? Vai falando o seu nome, vai falando o que você precisa
que Jesus faça em sua vida. Então feche seus olhos e sempre que na missa, imagine agora a missa, e sempre que na missa, quando eu disser, Senhor, eu não sou digno, que fale seu nome, Senhor, eu não sou digna, eu, Aparecida, não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva, Senhor. É na primeira parte dessa frase que eu me centro, eu me coloco no centro, aonde Jesus está. Aí eu fico no centro, aonde Ele está, Jesus. Quando a não ser digno, não tenho muitas dúvidas e digo, sinto com profunda convicção, mas quando eu resto dessa frase, repito, quando sempre com vaga esperança e alegre confiança de quem, por comodidade, ou até mesmo no embalo, dizer essa frase, muitas vezes sem significado para mim, ou uma resignação da minha parte de não acreditar, atira para longe a possibilidade da redenção que Jesus tem para comigo, do que lhe parece irremediável. Jesus sempre estará por mim, sempre estará por você. Senhor, hoje peço-te a confiança absoluta, assim como deste oficial romano, a certeza que somente tu pode me salvar, a mim ou até mesmo aqueles que eu quero que o Senhor salve, que eu quero que aquele que alcance o que o Senhor prometeu, a vida eterna. Não houve outra promessa. Não houve uma promessa da vossa parte, Senhor, dizendo que seria fácil. Não, o Senhor mesmo disse, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus foi pesada, então muitas vezes a minha também será pesada. Mas Jesus prometeu que após essa cruz, como ele ocorreu, quando Jesus doou-se inteiramente a sua vida à cruz, houve a nossa salvação. Então podemos nós dizer, nessa certeza, mesmo que isso não me cabe, dentro de mim essa frase, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salva, aqui dentro de mim, Senhor, que a partir de hoje, concretamente, possa me salvar e eu me padeça, me fique prostrado em vossos pés, para que possa me salvar e cuidar daquilo que eu não posso cuidar. Salvar daquilo que padecem os outros, a quem eu te peço hoje. Hoje aprendemos sobre fé, aprendemos sobre confiar, aprendemos a ser mais fiel a Jesus. Não esqueçamos de pedir, a Jesus esse dom da fé. E a atividade que vocês vão fazer, vocês vão responder, a catequista vai estar passando agora uma pergunta para vocês. Vocês vão responder no caderno de vocês e eu quero que vocês gravem um áudio respondendo para a catequista em áudio. Não escrevam e bata a foto. Não, escreva e daí você me envia em áudio, bom? Para mim saber o que você entendeu sobre fé. A atividade que você vai responder vai ser a seguinte: o que o Evangelho me ensinou em respeito à fé? Qual o significado, Senhor, não entres em minha morada? O centurião nos ensinou duas virtudes. Quais são essas virtudes? Eu estou vivendo essas virtudes em minha vida? Escreva em seu caderno, não esqueça, grave um áudio, mande no privado. Encerrando a nossa catequese, eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, catequizandos, familiares, agradeço ao dom de Deus para que a gente está desenvolvendo essa forma de catequese. Vamos pedir a Deus, o nosso Pai, que continue nos abençoando, nos dando o dom da fé, para que nós possamos ficar
diante de Jesus como centurião, humildes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou mandar essas perguntas no grupo, tá? Do Crisma nosso lá, para facilitar para vocês copiar, para não ficar escutando, né? Para poder estar entendendo as perguntas, tá? Essas perguntas eu vou estar enviando para vocês lá no WhatsApp, lá do grupo, para vocês me responderem no papel e depois mandarem áudio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.